Olha, eu vou contar. Melhor maneira que existe para uma pessoa aprender o assunto é ensinando. Então, eu amo quando eu tô estudando, pensando ou em fazer um resumo para espalhar pra galera ou em dar uma aula. E aí, bom, esse assunto, doenças resultantes da agressão. Bora, tá? Ai, como é lento, adoro. Doenças resultantes da agressão ao meio ambiente. Oh, que delícia, né? Então, amiga, aqui vai ter que ser na força do ódio pra eu aprender essa bexiga. E aí resolvi ensinar aqui. E aí, assiste quem quiser. Só sei que eu vou ensinar. É isso. Então, vamos lá. O primeiro assunto foi radiação. Radiação, que é uma onda eletromagnética que ele vai invadir o seu corpo e vai lascar tudinho. Mas, vamos por etapas, tá? Primeiro, vamos entender os tipos de radiação. Como é que funciona a minha cabeça quando eu tô estudando? A minha cabeça, ela funciona da seguinte maneira. Eu sempre preciso saber o porquê das coisas. O porquê que determinada coisa acontece. Quando eu descubro o porquê, pra mim é muito mais fácil memorizar aquilo ali. De fato, aprender aquilo. Então, eu organizei tudo aqui em perguntas pra gente ir associando tudo na cabeça. Mas, basicamente, o que a radiação faz? A radiação, ela remove o elétron dos átomos. E quando eu penso em uma estrutura, e aí eu vou remover alguma coisa dessa estrutura, o que eu vou fazer? Eu vou lascar com ela. É isso que a radiação faz. Ela tem esse poder de arrancar as coisas. Eu vou falar de um modo bem simples. Arrancar as coisas e a coisinha fica lascada. Então, existe a radiação alfa, que ela é baixa penetração. Então, ela é muito fácil de ser bloqueada. Uma folha de papel bloqueia ela. Porém, essa radiação, ela existe no nosso meio ambiente. Pode estar presente em solos e tudo mais. E é o radônio, que, se inalado frequentemente de forma crônica, pode causar problemas pulmonares. Não vi mais exemplos sobre isso, mas eu sei que isso acontece. Aí, depois, em seguida, nós temos a radiação beta, que é um pouquinho mais baixa, mas ela ainda pode causar, por exemplo, as queimaduras na pele, que a gente chama de radiodermite. E agora a gente vai para as radiações que lascam totalmente. A gente tem a radiação gama, que ela é eletromagnética, que possui um alto poder de penetração. Dependendo da dose, eu cheguei a ver que nem chumbo, nem concreto para essa radiação eletromagnética. É aquela que tá na bomba, que estava na bomba de Hiroshima, Nagasaki, que estava presente ali no acidente de Chernobyl, no Césio 137. E, muito parecida com a radiação gama, a gente tem os raios-x, que também são ondas eletromagnéticas com alto poder de penetração. E aí tem, na exposição crônica, causa alterações genéticas, e na exposição aguda, ele causa morte celular. Então, tem esses tipos aí de radiação. Pra gente, é interessante a gente conhecer os raios-x, que é o que a gente mais tem familiaridade, né? E aí eu me pergunto, como é que eu vou utilizar essa radiação de maneira segura? Seguindo os princípios da segurança radiológica. O primeiro deles é a justificação. O nome já diz tudo, né? Eu preciso ter uma justificativa para usar aquela radiação. Então, o benefício daquela radiação vai ser maior que o malefício que ela vai causar. Então, eu vou usar. Então, clinicamente e nas indústrias, que a radiação ela é usada até para conservar alimentos. Mas isso aí eu não vou entrar nesse assunto aí, que se cair sair, pelo amor de Deus, né? Mas ela é usada para conservar alimentos. Então, justifiquei clinicamente na indústria, então posso usar. Otimização. O que é otimizar? É tornar uma coisa mais prática possível. Então, assim, eu vou minimizar o máximo de tempo possível naquela exposição. Vou ter uma distância segura daquela fonte de exposição e vou usar todos os meus, a forma de me proteger. E o limite da dose. Então, as doses individuais para os trabalhadores e para o público, ela é medida e regulamentada. Tem o dosímetro, que os trabalhadores, tipo técnicos em radiologia e tudo mais, precisam ter esse dosímetro. Eu já estagiei como técnica em radiologia e eu não tinha esse dosímetro e nunca vi nenhum técnico radiologista usando.
mas em teoria tem que usar. E as doses não devem exceder os limites estabelecidos pelos órgãos reguladores. Ok? Mas aí, como é que eu vou me proteger dessa radiação? Blindagem é um principal. E um fator que blinda muito bem a radiação, os raios-x, é o chumbo. Então, o trabalhador, aquela pessoa que está exposta constantemente à radiação, ela vai ter a proteção por avental, um avental de chumbo, paredes de chumbo, proteção para a tireoide, proteção para as gônadas, as fontes gama, que são tipo realmente aqueles materiais radioativos, tipo urânio, acho que é urânio 235, césio 137, aquelas bexigas todas lá que tinha Hiroshima, Nagasaki, a porra toda. São colocados, armazenados em containers com chumbo, concreto e urânio empobrecido. E manter distância da fonte, minimizar o tempo de exposição e monitorar as pessoas expostas. Ou seja, a gente usa ali aqueles 3 princípios da segurança radiológica. E a legislação e as políticas ambientais, que... Ai, meu Deus do céu. Foi o objetivo da tutoria, né? A gente tem a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é ela que estabelece as normas e o licenciamento nas instalações e fiscaliza as instalações. A Anvisa entra regulando e fiscalizando especificamente os funcionários da saúde, a saúde, né, no geral, que utiliza a radiação, e o Ministério do Trabalho vai exigir e fiscalizar a proteção radiológica. Isso é em teoria, né? Na prática. Mas aí a gente entra na medicina de fato. Então, ó. Cadê, meu amigo? Melhorou a imagem? Melhorou. Bom, gente, aqui pra entender a minha letra, eu acho que é fácil de entender minha letra, né? Enfim. Mas a gente tem 2 tipos de exposição. E esses 2 tipos de exposição vão causar sintomas diferentes e consequências diferentes. O primeiro tipo de exposição é a exposição aguda, que é aquela que tem uma alta dose e um curto período de tempo. Então, eu volto a falar. O acidente césio 137, o acidente de Chernobyl, a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, foi uma quantidade gigantesca de radiação em um curto período de tempo. Então, ele vai causar a síndrome aguda da radiação. SAR. Odeio abreviações. Nossa! E o que acontece? Aí eu volto para a questão. A gente tem que entender o porquê das coisas pra gente saber, tipo, o paciente tem determinado sintoma, mas por quê? Por quê? Eu sempre volto pro porquê, porquê, porquê. Quando eu corrigi a redação era chata, porque eu ficava perguntando ao aluno porquê de tudo. Mas enfim, o que acontece? Eu disse no início que a radiação ionizante, ela basicamente vai arrancar, ela tem o poder de arrancar as coisas das pessoas. Ela arranca coisa das coisas. Então, a radiação ionizante, ela tem energia suficiente para quebrar moléculas de água do corpo. E 70% do nosso corpo é água. Então, ela quebra essas moléculas de água. Por que ela quebra? Porque ela arranca coisas. Ela arranca coisas da molécula de água. Então, ela acaba quebrando essa molécula. Com essa quebra, a gente tem liberação de muitos radicais livres. E esses radicais livres, eles vão atacar o nosso DNA, principalmente, gente. Isso aí eu tô falando assim, principalmente o nosso DNA. Nesse ataque ao nosso DNA, e ele ataca o DNA por quê? Porque o DNA é abundante no corpo humano e ele está bem localizado. Tipo, tá ali no núcleozinho, bem delimitadinho, bem bonitinho. Então, ele ataca o DNA das nossas células. Ele pode quebrar a fita dupla, a fita simples, ele pode inverter as ligações, enfim. Ele vai bagunçar o babado todo. A radiação, ela tem preferência principalmente por células que se replicam continuamente. E aí, se replica continuamente, então o DNA tá ali se replicando continuamente. E aí, o que acontece? A gente tem, dentro da síndrome aguda da radiação, essa modificação no DNA. Porém, é uma dose tão alta e uma modificação tão drástica que a célula entra em apoptose ou necrose.
Então, o X da questão, a questão toda em relação à síndrome aguda da radiação é a morte celular. O babado é esse. É porque mata a célula. Mata. E aí, dentro dela, eu pergunto, como ela é dividida? Dentro dela, a gente tem uma divisão que é de acordo com os sistemas afetados e de acordo também com as doses. A medição é esse GRE aqui. E, geralmente, o primeiro sistema afetado é o sistema hematopoético, a medula óssea, que também as células tronco, elas se replicam muito, então a radiação adora. E, geralmente, é a primeira a se manifestar e, dependendo do organismo e da dose, o paciente ainda tem chance de sobreviver. Tá? Vocês vão ver que nas outras... E o que é que acontece? Essa radiação vai matar as células tronco. Elas vão modificar tanto o DNA que elas vão entrar em apoptose ou necrose e vai acabar tendo uma morte ali das células troncos e causando uma pancitopenia. Qual a consequência da morte das células troncos? Se as células troncos, elas são as pioneiras para produzir os nossos... Eu botei linfonodo, foi? Linfócitos. Eita! Ai, gente, eu botei linfonodo, não acredito. Linfócito, Ananda. Linfócito. Acontece. Cadê? Linfonodo. Ai, gente, pelo sangue, viu? 00:14. Sim. Quando eu não tenho células tronco, eu não vou ter a produção de linfonodos, eu não vou ter a produção de glóbulos brancos, eu não vou ter produção de plaquetas, de neutrófilos, de hemácias. E aí? A gente vai ter as consequências de tudo isso. Geralmente, os pacientes com a síndrome hematopoética, eles vão ter uma sepse, infecção generalizada. Por quê? Porque não tem defesa nenhuma no corpo. Mas também outra coisa interessante que eles podem ter, assim, interessante pra gente que tá estudando, né? Não pra eles, é hemorragia generalizada pela falta de plaquetas. E também, assim, pela resposta inflamatória quer dizer, pela intenção da resposta inflamatória do corpo, o extravasamento também dos vasos. Então, a síndrome hematopoética, qual é o tratamento? O tratamento imediato é o suporte hematológico, com transfusões, estimuladores de colônias para produzir essas células sanguíneas e antibióticos de amplo espectro para combater infecções. Ainda o paciente tem chance de sobreviver, tendo todo esse suporte, dependendo também da dose e dependendo também do organismo. No Césio 137, a primeira pessoa a morrer foi uma criança, Leia, eu acho o nome dela. Ela teve a síndrome hematopoética, tá? E ela morreu de sepse. Ela morreu com infecção generalizada por causa de alguma coisa que ela teve no pulmão, uma pneumonia, não. Enfim, uma coisinha pequena que o corpo poderia combater, não combateu. Por quê? Porque a radiação tinha matado as células troncos dela, então ela não tinha nenhum desses bonitinhos aqui pra defender. E aí, dentro dessa síndrome da radiação aguda, é importante que a gente lembre que, no geral, cada um desses estágios e cada um desses sistemas que são afetados, eles possuem características, que são as fases. Então, o paciente é exposto, e aí, gente, sempre vai depender do organismo e da dose. O paciente é exposto, e alguns dias depois, algumas horas depois, ele começa a apresentar os sintomas iniciais, dependendo do grau de exposição. Então, por exemplo, eu tive uma exposição, eu vou colocar aqui, gastrointestinal. Eu tive uma exposição gastrointestinal. Então, algumas horas, alguns dias depois, eu vou começar a ter sintomas como náuseas, vômito, diarreia, dor de cabeça, enfim. Depois, eu vou ter uma melhora desses sintomas. E essa melhora é chamada de fase latente. Melhorei um pouquinho. Parece que eu tô ficando bom. Mas aí, depois de alguns dias, eu tenho uma piora severa. Os meus sintomas voltam muito piores. E aí, a gente tem a fase aguda. E aí, depois disso, que nem diz o ditado popular, caixão e vela preta. Então, geralmente, dentro das síndromes, a gente vai ter essas fases. Passando para segundo estágio, que é a síndrome gastrointestinal.
E aí, ó, a gente vê que a radiação já aumentou de 6 a 10. A radiação, ela tem uma afinidade, ela gosta das células que recobrem o nosso trato gastrointestinal, principalmente do intestino. Por quê? Porque elas têm uma alta taxa de reprodução. Então, elas vão atacar essas células e vão matar essas células. Se eu tenho células do intestino morrendo demasiadamente, muito, 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 eu vou ter o quê? Eu não vou ter absorção. Eu vou ter infiltração das bactérias intestinais na corrente sanguínea, mas o principal é o fato de eu não conseguir absorver nada. Eu vou ter um dos sintomas que é a principal causa da morte, que é a desidratação severa. O corpo não absorve água. Não absorve água. Eu ouvi, e quando eu discuti sobre isso, as professoras concordaram que a única que tem chance de sobreviver é a hematopoética. A parte da gastrointestinal não tem chance mais. Porém, em algumas pesquisas que eu fiz, ainda disseram que tem chance. Então, a gente, assim, trata de acordo com o que o paciente está tendo. Ele está tendo uma desidratação severa, meu irmão, tenta hidratar esse cara do máximo possível. Tá tendo uma infecção, antibiótico de amplo espectro para dar uma salvada aí. Mas dependendo, não tem jeito, pô. Aí ele vai passar por essas fases, a fase latente e a fase aguda, e depois tchau, mas geralmente morre de desidratação. Depois da fase gastrointestinal, a gente tem a fase que é a neurovascular, ou a fase do sistema nervoso central, que é quando há uma quantidade de radiação tão alta que ele acaba causando danos no nosso sistema nervoso. Não é comum que a radiação tenha afinidade com o sistema nervoso, mas é tão alto que ele acaba afetando o sistema nervoso. Aqui, meu amor, já era, não tem o que fazer, é morte certa, é esperar morrer, e, enfim, infelizmente, é isso que acontece. Ele há danos nas células endoteliais dos vasos cerebrais, o que vai causar um extravasamento por uma resposta inflamatória. Então, a gente vai ter um edema cerebral. Mata neurônio, mata as células glias. Então, assim, geralmente se manifesta quase que na mesma hora da exposição. O paciente vai ter muita dor de cabeça, vai ter ataxia, perda da coordenação motora, dor de cabeça intensa. E aqui já era, tchau, adeus e tudo mais. Eu sei que o marido da Marie Curie, que foi a que descobriu a radiação, ele morreu atropelado. Porém, quando a gente entende o que a radiação faz, a gente supõe que ele pode ter tido uma ataxia. Então, assim, perdeu a coordenação motora, estava com sintomas de confusão, acabou indo para a rua desorientado, descoordenado, morreu atropelado. Isso aí é só uma historinha para contar. Enfim, essa é a síndrome aguda da radiação. Relembrando, radiação, afinidade com DNA, modifica o DNA, a célula entra em apoptose ou necrose. E aí, lasca com tudo. Primeiro, hematopoético, células-tronco, paciente não tem mais sistema de defesa nenhum. Depois, gastrointestinal, paciente tem todo o sistema gastrointestinal lascado, não consegue absorver nada, se desidrata, morre. E o sistema nervoso afetou, já era, tchau e benção, infelizmente não tem mais o que fazer. E lembrando que tem a fase latente, então o paciente apresenta os sintomas, depois apresenta uma aparente melhora, e depois os sintomas voltam piores e ele vem a óbito. Então, tem essas fasezinhas aqui. E aí, a gente vai para o que acontece quando a exposição é em doses baixas, mas por um longo período de tempo. E aí, a gente pula para a célula não morre mais, porque a radiação é muito baixa. Mas o que acontece? Ela se modifica. Acontecem mutações. A radiação ainda vai até o DNA e vai fazer a mutação desse DNA. E aí o que acontece? Ela vai replicar esse DNA com mutação. E aí o que a gente aprendeu na primeiro C do P4? O que acontece com o DNA com mutação se replicando? Neoplasia. Então, as consequências dos efeitos estocásticos da radiação
geralmente são neoplasias, mas também pode acontecer problemas no feto, se a pessoa estiver grávida, e infertilidade. Mas, no geral, quando a gente fala em efeitos estocásticos da radiação, a gente pensa em câncer. Um dos mais comuns são leucemia e da tireoide, tanto é que a gente tem a proteção da tireoide, e eu conheço professores meus que tiveram câncer de tireoide, professores meus técnicos em radiologia que tiveram câncer de tireoide, então realmente é algo bem comum. Então, a radiação vai modificar esse DNA, não a ponto da célula entrar em apoptose, e aí ela vai se reproduzindo, se replicando, vai montando. O interessante que a gente tem que memorizar em relação a isso é que levam muitos anos para que os efeitos estocásticos da radiação venham a aparecer. Então, quando a gente pensa em efeitos imediatos da radiação, questão de dias ou semanas, ou meses, é uma exposição aguda. Quando vem acontecer anos depois e vem causar câncer, é uma exposição crônica em relação a isso. E o tratamento é o tratamento que a gente tem aí pra CA. E é isso, essa é a radiação. Não tem mais muito o que acrescentar. Se vocês verem que eu falei alguma coisa errada, se tá faltando alguma coisa, se eu errei alguma palavra, se eu esqueci alguma letra, me avisem, porque às vezes eu me confundo. E beijos, já não, né? Vou tentar postar todos do assunto de segunda. Não vou prometer nada, porque eu sou extremamente bipolar. Então, assim, me dá dor de eu quero gravar, me dá dor de não gravo mais nada. E é isso. Beijo.